Bom dia, quero saudar você e sua família na paz de Cristo. Que esse dia seja coroado de bênçãos e que o Senhor esteja sendo glorificado em todos os momentos. É bom ter você conosco em mais uma manhã de domingo. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados
em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Tua palavra é mais doce. Chegou a hora do louvor das crianças, vamos louvar. Eu vou crescer, eu vou Crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Pra lá, 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 pra lá, lá, lá. Crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Pra lá, 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 pra lá, lá, lá. Crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Eu quero trabalhar para meu Jesus, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Agora nós vamos ler a Bíblia, fazer oração para poder crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá,
a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que Deus esteja abençoando e protegendo a cada um de vocês e que vocês possam estar se protegendo também, usando máscara, lavando bem as mãos com água e sabão ou com álcool em gel, mantendo o distanciamento, ficando em casa, né? Só saindo quando realmente for necessário, tá bom? Então, continue se protegendo, certo? Vamos continuar a nossa história sobre o Sansão. Lembra do Sansão da semana passada, que ele nasceu? Ele era um homem consagrado a Deus, não é isso? Por isso que ele era conhecido como Nazireu. Nazireu. Ele era Nazireu justamente por causa disso, porque Deus o escolheu. Ele era consagrado para fazer e obedecer a Deus sempre. Em tudo que ele fosse fazer, ele tinha que obedecer a Deus. Mas sabe o que aconteceu? Sansão começou a desobedecer a Deus, fazendo algumas coisas que ele não podia fazer. Outra coisa também que vocês têm que saber. O Sansão, ele tinha uma força muito grande. E a força dele, Deus falou que estava nos seus cabelos. Ele não podia cortar os cabelos, porque senão ele ia perder a sua força. Então, Sansão começou a desobedecer a Deus. Um dia, ele chegou para os pais dele e disse que tinha conhecido uma mulher da terra dos filisteus. Os filisteus eram seus inimigos, ele não podia ter feito nenhuma amizade com eles, porque eles eram inimigos do povo de Deus. Mas aí ele começou a desobedecer a Deus. E aí ele conheceu essa mulher. O nome dela é Dalila. E os dois se casaram. Ele não poderia ter casado com ela. Aí ele já começou a desobedecer a Deus mais uma vez, não é? Então eles se casaram. Só que Dalila, ela toda vez perguntava para o Sansão: Sansão, onde que é a sua força? Por que você é um homem muito forte? Qual é o segredo da sua força? Então Sansão, por 2 vezes, falou para Dalila onde era a sua força e ele mentiu para ela. Disse que era uma coisa, depois era outra. Dalila ficou chateada com ele. Sansão, você me enganou porque você não gosta de mim, você não falou onde é a sua força, você mentiu para mim. Então Sansão falou para ela que a sua força estava nos seus cabelos. Sabe o que a Dalila fez? Um belo dia, Sansão dormiu. Aí a Dalila chamou um dos filisteus que estava lá por perto de onde eles moravam. E aí, durante a noite, eles cortaram o cabelo do Sansão. Cortaram o cabelo dele todo. Deus ficou muito triste com Sansão porque ele revelou isso para Dalila. E aí, o povo filisteu, quando Sansão acordou, que ele estava sem o cabelo, tentou lutar com ele, mas não conseguiu. E o povo filisteu pegou o Sansão e colocou ele como escravo deles. Sansão trabalhou durante muito tempo sendo escravo daquele povo que era inimigo dele. Sansão ficou muito triste, que ele não queria passar por aquilo, mas desobedeceu a Deus, então
teve que sofrer as consequências, né, por ter desobedecido. Passaram-se muito tempo e os cabelos de Sansão começaram a crescer novamente. Um belo dia, o povo filisteu fizeram uma festa muito grande, num lugar bem grande. E todo o povo filisteu estava nessa festa. E aí eles colocaram o Sansão lá para participar dessa festa com eles. Um belo momento, Sansão ficou perto de umas colunas que ele pediu para ficar lá. E aí ele reconheceu que tinha errado, reconheceu que tinha pecado contra o Deus dele, orou a Deus e pediu que Deus perdoasse e que Deus desse novamente a força para ele, porque ele estava arrependido de ter falado para Dalila. Então Deus ouviu a oração do Sansão e Deus devolveu a força para o Sansão. O Sansão se agarrou nas colunas e com muita força, empurrou as colunas e as colunas vieram abaixo. Todos os que estavam lá morreram, todos os filisteus, inclusive Sansão. Que triste, né? Sansão, ele era um homem forte, mas ele ficou fraco. Por que ele ficou fraco? Porque ele foi desobedecendo a Deus dia a dia. Dia a dia foi desobedecendo a Deus, fazendo tudo da sua própria vontade, da sua própria cabeça. E foi brincando com o pecado. E ele não deveria ter feito isso. Então, cuidado, nós não devemos brincar com o pecado. Não podemos desobedecer a Deus. Procuramos obedecer a Deus de acordo com a sua palavra, que nós possamos sempre obedecer a Deus de acordo com a sua palavra. E a nossa atividade? Eu já fiz a minha, os joguinhos dos 7 erros, já descobri os erros, e o versículo, que é o mesmo versículo que nós aprendemos na semana passada. O prudente vê o mal e esconde-se. Está lá no livro de Provérbios, né? No capítulo 27, no versículo 12. O prudente vê o mal e se esconde. Prudente é aquela pessoa cautelosa, né? Aquela pessoa que percebe do pecado e se afasta dele. Então, que nós possamos ser que nem o prudente, né? O tempo todo, para obedecermos o que Deus tem para nos dar através da sua palavra. Amém? Obrigada por mais esse domingo, por essa manhã maravilhosa. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua família. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tua palavra é mais doce que o mel. A palavra do Senhor é doce, é doce, é doce. A palavra do Senhor é doce, mais doce do que o mel. A palavra do Senhor é doce, é doce, é doce. Em Deus ponho a minha confiança. Salmo 56, 4. O prudente vê o mal e esconde. Provérbios 27, 12. Em Deus põe a minha confiança. Salmo 56, 4. O prudente vê o mal e esconde-se. Provérbio 27, 2. Em Deus põe a minha confiança. Salmo 56, 4. 56, 4. Em Deus põe a minha confiança. Eu quero compartilhar com os irmãos uma música, uma canção que eu gosto bastante, fala bastante ao meu coração. Essa música, ela nos estimula a voltar
ao primeiro amor. Para mim significa pode significar muitas coisas, né? Mas entre essas muitas coisas é o fato de que, por mais que a gente erre, que a gente cometa deslizes, né? Que a gente ande por caminhos tortos, Deus, ele é o mesmo, né? O mesmo Deus desde Abraão, desde Gênesis, né? Esse mesmo Deus, ele está sempre ali. Deus é imutável e nós somos aqueles que, por algum motivo, mudamos, né? Podemos errar, podemos andar por caminhos tortuosos, mas Deus é esse ser imutável que está sempre ali disposto a nos receber de braços abertos. Então essa mensagem eu queria compartilhar com vocês hoje. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero compartilhar com você hoje uma leitura que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Eu quero destacar um versículo que é muito importante para a nossa vida como filhos de Deus, e é importante também para a gente poder, de vez em quando, ligar para alguém, enviar uma carta, um recado, um bilhete, uma mensagem, ou simplesmente fazer uma visita e dizer: e aí, como vai sua força? Nós somos movidos a ânimo e motivação. E Deus sabe disso. Os primeiros discípulos eram animados, fortalecidos, exortados para permanecer na fé. E a gente vê em todo o livro de Atos e cartas, tanto de Paulo como as cartas gerais, os apóstolos e discípulos incentivando, animando, estimulando, exortando a que todos permaneçam firmes, perseverantes na fé. E aqui no capítulo 14 de Atos não é diferente. Tem o versículo 22 que eu quero destacar, que diz assim: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Mas onde é que começa essa história, né? Aqui, Paulo
e outros discípulos, quando do início da igreja, quando começaram a abrir novos trabalhos, por onde eles passavam, eles tinham a incumbência de estar fortalecendo aqueles que se convertiam. Esse mesmo Paulo, que antes era um perseguidor da igreja, agora era um daqueles que, além de ser perseguido, ainda tinha que motivar os outros. E eu quero ler os capítulos, aliás, os versículos anteriores. E por que não dizer capítulos anteriores, né? Porque lá no capítulo 9 do livro de Atos, quando da conversão de Saulo, em que as pessoas ainda estavam assim meio que cabreiras com ele, né? Porque ele estava com cartas das autoridades principais e incendiando templos e matando cristãos, permitindo a matança de cristãos. E Paulo é chamado por Jesus naquela célebre cena em que ele está indo pela estrada de Damasco e, num determinado momento, uma luz muito intensa brilhou ao seu redor e ele caiu e ele ouviu aquela voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E imediatamente ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. E o Espírito de Deus já havia falado com Ananias, um outro discípulo, que seria aquele que colocaria as mãos sobre Paulo para que ele recuperasse a vista. E Ananias, assim meio que sem jeito, quando Deus apareceu para ele numa visão, ele disse assim: Ananias. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Ele falou: levante-se e vá até a rua direita e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então aqui é o começo da caminhada de fé de Paulo, ainda chamado Saulo. E Deus o chamou para essa grande missão. E dentro dessa missão havia o sofrimento. Deus não chamou Saulo apenas para ter as benesses do reino de Deus, porém ele o chamou também para as tribulações, porque ele iria passar por muitos e muitos. E aqui no capítulo 14, a leitura que a gente fez no início, a gente mostra o evangelho sendo anunciado naquelas cidades. Começa no verso 19 dizendo assim: entretanto chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe.
E aqui é o Paulo já passando pelas tribulações, sendo apedrejado, e às vezes a gente passa por coisas tão menores, e a gente reclama, a gente murmura, a gente diz onde está Deus, e aqui Paulo é como se perguntasse da gente, qual é a sua tribulação mesmo? Então, de perseguidor a perseguido. Então, entende o que Deus estava dizendo? Importa sofrer pelo meu nome? E mesmo em meio a esse sofrimento, Paulo e Barnabé ainda encontravam forças para irem às cidades, abrirem trabalhos, incentivar, estimular, animar os novos discípulos. E é aqui que entra aquele versículo que eu li no começo. O 21 diz assim: tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé foram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Fantástico, né? De onde Paulo tirava essas forças todas para ainda continuar a caminhada para a qual Deus o havia escolhido. Então, a pergunta que muitas vezes vem à nossa mente é: qual foi a última vez que você ligou para um irmão? Qual foi a última vez que você incentivou um irmão? Qual foi a última vez que você fortaleceu o ânimo de um irmão? Qual foi a última vez que você exortou algum irmão para permanecer na fé? Qual foi a última vez que você disse assim: meu irmão, o mundo é assim mesmo, a gente passa por tribulações, mas você tem que ter bom ânimo, né? E aqui está o exemplo desses homens que atravessaram cidades, regiões, muitas vezes passaram por muitas dificuldades. Paulo, inclusive, foi apedrejado, ele teve que descer no cesto para poder fugir, ele sofreu naufrágio, ele foi picado de cobra, então uma série de coisas, e ele sempre fortalecia, ele sempre animava, ele sempre exortava os seus irmãos na fé. Agora, as três coisas que eu queria destacar aqui, e que muitas vezes a gente, por falta de tempo, por não planejar, não sei, a gente deixa a desejar nesse quesito, né? E é exatamente a questão do fortalecendo o ânimo dos irmãos. E aí, meu irmão, como vai sua força? Essa pergunta, às vezes, a gente faz assim, de uma maneira tão natural, né? E às vezes mecânica, às vezes automática, né? E aí? Como é que tá? E aí? Como vai a força? Né? Mas ela serve para nos alertar. E realmente, muitas vezes, nós temos irmãos que passam por muitas dificuldades. Em meio ao caos que hoje o mundo se encontra, em meio às tempestades que parecem intermináveis, nós precisamos estar fortalecendo uns aos outros. O Espírito Santo trabalha em nós, ele nos anima, porque a palavra de Deus nos dá essa força, esse requisito para continuar de pé. E mesmo nas nossas tribulações, e mesmo nos nossos apedrejamentos, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nas perseguições, a gente ainda encontra ou tem que encontrar força para animar aqueles que estão mais desanimados. Às vezes que nós, e às vezes desanimados mesmo, de verdade, né? Então, há alguns que perderam entes queridos,
alguns que vivem angustiados, outros que vivem oprimidos, outros que vivem em meio às injustiças, e como a gente tem visto injustiça ultimamente, não é? Em meio à perplexidade, muitas vezes a gente vê a violência, vê a corrupção, as traições, gente puxando o tapete, às vezes no lugar que você trabalha, né, tem sempre um que quer se sobrepor e ao invés de ir pelo mérito, ele vai derrubando os outros. São fraudes, é insegurança e muita gente também tem medo da morte. O que a gente faz em tudo isso? Bem, aqui a Bíblia diz assim, fortalecendo o ânimo dos discípulos. Isso quer dizer que, assim como o Espírito Santo nos dá o ânimo pelas promessas da Palavra de Deus, ele nos dá o equilíbrio mental, ele nos dá o equilíbrio emocional e muitas vezes nos provê de alguns dons e talentos extras, exatamente para a gente poder ajudar uns aos outros. E assim, o mundo talvez não vá mudar como a gente espera que mude, né? Mas Jesus alertou bem os seus discípulos. Eu queria que você lesse comigo essa passagem que a gente já conhece bem, mas é bom sempre a gente relembrar. Lá em João, capítulo 16, verso 33, quando Jesus diz assim, eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, Jesus já fez isso para nós, Jesus já participou do sacrifício principal. E aquilo que vivemos hoje é fichinha diante do sacrifício que Deus providenciou através do seu Filho para nos salvar, para nos remir dos pecados, para nos dar a vida eterna. E nós, às vezes, com coisas tão simples e banais, não conseguimos nos erguer. E precisamos de pessoas que façam isso por nós. Mas uma vez que nós temos a palavra, nós temos o Espírito que nos anima, então nós nos sentimos aptos a passar isso adiante. Então, fortalecendo o ânimo dos discípulos. Essa é a primeira parte do versículo. Aí ele continua dizendo assim, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Como é que a gente faz isso, né? Através de bons conselhos. Muitas vezes a gente reúne, a gente liga para alguém, a gente fala coisas que, sabe, são tão triviais, tão banais, e nós não nos sentimos muitas vezes capacitados a exortar as pessoas. Exortar no sentido de animar, exortar no sentido de mantê-los motivados. Não é chamar a atenção, não é que quem está desanimado, o mínimo que quer, a última coisa que quer, na verdade, é um sermão. Quem está desanimado precisa de um abraço, quem está desanimado precisa de uma palavra de encorajamento, quem está desanimado precisa de uma mão amiga, de um bom conselho. E nós temos isso para passar para as pessoas. Não, você sabe, a gente também está passando por muita dificuldade. Eu entendo todas essas coisas. Mas nós temos o Espírito de Deus, nós temos a Palavra de Deus que nos fortalece, nós temos a palavra de consolo do Pai Celestial, de Jesus, que nos dá a força para poder uns animar os outros, exortar os outros para que permaneçam na fé. Tem uma passagem também no livro de João, no capítulo 15, que é muito importante a gente relembrar.
por que muitas vezes a gente não se sente animado, né? Capítulo 15 de João, versos 9 a 11. Olha como Jesus falou assim de uma maneira tão bonita para nós. Ele disse: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. E como é que a gente sabe que a gente está no amor de Deus? Ele fala no 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. E ele conclui essa parte aqui de uma forma tão esplêndida, maravilhosa. Ele diz assim: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, guardar a palavra, guardar os mandamentos, faz com que nós permaneçamos no amor, faz com que a nossa alegria seja completa. E isso nos dá o ânimo, a força para poder também exortar os outros a permanecerem firmes na fé. Então, a segunda parte do versículo, exortando-os a permanecerem firmes na fé. A gente pode falar as coisas em amor aos nossos irmãos, porque muitas vezes nós não estamos passando pelo problema que ele está passando, que ela está passando. Então, a empatia, a compaixão, a misericórdia é um requisito básico para que a gente possa exortar as pessoas, para que eles permaneçam firmes na fé, assim como nós podemos estar firmes na fé. E estar firmes na fé é guardar a palavra de Deus. A gente permanece no amor e isso nos dá a força para confiar que essa palavra nos vai animar e consolar em todo o tempo. E uma parte importante que muitas vezes a gente pula, né? Aqui diz assim: mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Lembra de Tiago? Aquele que escreveu a carta, ele também estava junto aqui. Tanto é que no capítulo 15, mais um pouquinho lá adiante, aparece ele falando também depois de Paulo e Barnabé, e ele começando a dar o seu depoimento. E esse mesmo Tiago escreveu depois, lá na sua carta, lá no capítulo 1, lembra o que ele falou? Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na diáspora ou dispersão. Todo mundo perseguido, a igreja perseguida, e cada um foi para o seu lado. E Tiago, que já havia passado por poucas e poucas, né, também mostra que as tribulações devem ser motivo de alegria para nós. Olha o que ele diz. Ele diz: meus irmãos, no verso 2, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte absolutamente nada. Por que Tiago fala isso, né? Ele diz assim: quem faz parte do reino de Deus vai passar por isso. Lembra que Pedro, lá no capítulo 2, verso 11, ele diz que nós somos apenas peregrinos e forasteiros neste mundo. Nós não somos daqui. Nós somos extraterrestres. Então, aqui, Tiago está dizendo assim:
nós andamos na contramão do mundo, os ventos são contrários a nós, e por esse fato nós teremos perseguições, nós passaremos por tribulações. Isso é normal. Nós acreditamos na palavra de Cristo, mas o mundo não acredita nisso. Isso é fácil de comprovar, né? Quando Jesus também, lá no livro de João, também fala sobre esse assunto. Olha lá, no capítulo 17 de João, no verso 14, Jesus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são desse mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E aqui Jesus conclui assim para nós essa passagem que é muito linda. Ele diz assim: não peço somente por estes, ele estava se referindo àqueles que durante aqueles 3 anos e pouco o tinham seguido, ele tinha ensinado. Ele diz: mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Está vendo? Nós estamos incluídos nesse negócio aí, né? E Jesus, assim, de uma maneira muito especial, pede a Deus que nós sejamos guardados do mal que o mundo proporciona, porque nós não somos desse mundo. E essa firmeza na fé, esse ânimo, essa motivação deve fazer parte do nosso coração, para que a gente possa constantemente estimular os irmãos, estar sempre perguntando: e aí, irmão, como vai sua força? E aí, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? E aí, meu irmão, como é que está o espírito? E aí, meu irmão, como é que estão as emoções? E aí, meu irmão, como é que está a comida? Porque muitas vezes se encontram fracos porque se alimentam mal, não só da palavra, mas também do alimento físico. E nós somos aqueles que devem estar prontos para fazer exatamente essas 3 coisas que, de uma maneira bem simples, Paulo e Barnabé nos dão a ideia aqui de a gente nunca perder esse foco. Ele diz em Atos 14, 22, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso produz uma fé, as tribulações principalmente, produz uma fé que vai perseverar, que vai permanecer e que vai nos trazer integridade. Nós seremos completos em Cristo. Não é fantástico isso? Então, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, mesmo nas intempéries, mesmo vivendo em um mundo caótico, mesmo em meio à pandemia, há alguns que se isolam, outros que somente se distanciam, nós precisamos ter em mente essas coisas. Nós temos uma tecnologia hoje super avançada e a gente pode usar isso ao nosso favor, não é? O fato de eu estar falando com você hoje é uma prova disso. Então, por que a gente não pode constantemente estar nos animando, estar nos motivando, estar nos exortando para permanecermos firmes na fé e estar ao mesmo tempo consolando? Porque nesse mundo a gente vai passar por muitas tribulações. Jesus disse: tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. E essas tribulações incluem muitas coisas. Quantas pessoas essa semana não tiveram perdas na família?
Quantas pessoas essa semana não estão nos leitos dos hospitais? Quantas pessoas essa semana perderam o emprego? Quantas pessoas essa semana tiveram parentes próximos com dificuldades? Quantas pessoas essa semana se sentem desestimulados, se sentiram desestimulados? E a gente muitas vezes passou batido, porque a gente não ligou, a gente não perguntou, e aí, meu irmão, minha irmã, como é que vai essa força? Como é que você está? Como está seu coração? Como estão suas emoções? Como está sua geladeira? Você precisa de ajuda, não é? Então, para concluir, quero repetir esse versículo que é muito importante. Não importa que situações enfrentamos, sempre tem alguém que precisa de nós. Às vezes somos nós que precisamos, né? E nem sempre a gente tem aquelas pessoas que nos amparam, nos estimulam, mas nós temos uma palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo que nos anima, que nos leva a perseverar, que nos exorta a sermos consolados em Cristo, exatamente porque Ele passou por tudo isso. Paulo passou por tanta coisa, mas mesmo assim teve forças para chegar com os irmãos e dizer assim: e aí, meus irmãos, como vai a força de vocês? Fortalecendo o ânimo, exortando-o a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Essas 3 pequenas coisas que nós deveremos diariamente internalizarmos, poder passar para os nossos irmãos que estão distantes ou aqueles que estão mais próximos, mas que nós temos tanta coisa a nosso favor e que poderíamos muito bem utilizar para que os nossos irmãos se sintam fortalecidos. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor que nos inspira. Obrigado pela fé produzida mesmo em momentos de dificuldade, porque nós sabemos que isso produz perseverança e nos faz ser completos em Cristo. Nós queremos, Pai, pedir que diariamente nos relembre dessas coisas, que nós precisamos estar fortalecidos para poder fortalecer outros, que nós precisamos estar firmes na fé para poder exortar outros a estarem firmes na fé, que nós precisamos passar pelas tribulações e dificuldades com ânimo, com alegria, sabedores de que o Senhor está no controle de todas as coisas, para que a gente possa estimular outros a também passar por tudo isso, sabendo que nós não somos desse mundo, que um dia o Senhor virá para buscar aqueles que são seus. Possamos permanecer vigilantes em todo o tempo e que diariamente possamos estar ligando, enviando mensagens, visitando os nossos irmãos, simplesmente para perguntar: e aí, meu irmão, minha irmã, como está a sua força? Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça e caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça e caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, Jesus, e caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso.
Antes de nascer, Deus já amou você, do jeitinho que você iria ser. Mesmo sem você saber, Deus amou você. Deus amou você. Em todo momento esteve com você, desde pequenina até você crescer. Mesmo sem o perceber, estava com você. Estava com você. Você é quem é, por uma razão, formada por Deus, digital do Senhor. Sua história não erra, mesmo sem direção. É desenho do céu, obra das suas mãos. Deus salvou você, pra você viver foi que Ele então morreu. E mesmo se existisse apenas você, salvaria você. Deus salvaria você. Você é quem é, por uma razão, formada por Deus, digital do Senhor. Sua história não é rabisco sem direção, é desenho do céu, obra das suas mãos. Você é única, sua história é única. Tudo que você é, tudo que irá ser, é projeto de Deus. Você é única, sua história é única. Tudo que você é, tudo que irá ser, é projeto de Deus. Você é quem é, por uma razão, formada por Deus, digital do Senhor. Sua história não é rabisco sem direção, é desenho do céu. Você é quem é, por uma razão, formada por Deus, digital do Senhor. Sua história não é rabisco sem direção, é desenho do céu, obra das suas mãos. Você é única. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando os sonhos de Deus, estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus, estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tu tens feito, o Senhor, por nós. Grandes coisas tu tens feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tu tens feito, o Senhor, por nós.
diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Siga a Bíblia, é a luz do seu caminho. A minha Bíblia é o pão de cada dia. Leia a Bíblia, é uma carta de amor do céu pra você e sua família. Ela é força pra quem está cansado, excelente pra quem sente medo, é alívio aos desesperados, é a fórmula contra o erro, e pra quem se encontra metido, é a chance de achar a saída, é a porta de entrada pra vida, vida eterna que nunca termina. Siga a vida, é a luz do seu caminho. A minha vida é o pão de cada dia. Leia a Bíblia, é uma carta de amor pro céu pra você e sua família. É a luz que afugenta as trevas, é farol que norteia o destino. É a luz sua fiel e segura, pois aponta Jesus o caminho. É a mensagem de Deus aos seus filhos, é o amor traduzido em letras, é o perdão como nunca foi visto, salvação e justiça perfeitas. Siga a vida, é a luz do seu caminho. A minha Bíblia é o pão de cada dia. Leia a Bíblia, é uma carta de amor do céu pra você e sua família. Agradecemos ao Senhor por mais um dia. Agradecemos também a você e sua família por poder estar juntos mais uma vez conosco. Queremos pedir as mais ricas bênçãos do Senhor sobre sua vida, sua casa, sua família essa semana. Que o Espírito de Deus esteja nos animando e fortalecendo para também podermos fazer isso uns com os outros. Obrigado por tudo, agradecemos as orações e que possamos também estar orando uns pelos outros essa semana. Em nome de Jesus, amém. Eu vivi a lutar, muitas guerras perdi, não seguia a minha
Tudo já se passou e novo se fez. Eu hoje sou livre e canto do seu amor. O meu viver era em trevas, quando sua luz me encontrou, eu conheci sua graça. Meu viver mudou. Eu posso dizer que eu sei o que é viver, desde que sua graça eu encontrei. Eu deixei lá pra trás todo o meu pecado, tenho nova canção pra cantar. É tremendo pra mim perceber que um rei não se importou por todos morrer, pra levar o meu pecado e seu filho chamar assim. E o conheci. Tudo já se passou e novo se fez. Eu hoje sou livre e canto o seu amor. O meu viver era em trevas, quando sua luz me encontrou, eu conheci sua graça. Meu viver mudou. Eu conheci sua graça. Meu viver mudou. Sua graça é preciosa, pois salvou alguém como eu. Perdido foi, mas me encontrou e o meu viver mudou. Tudo já se passou e novo se fez. Eu hoje sou livre e canto o seu amor. O meu viver era em trevas, quando sua luz me encontrou, eu conheci sua graça. Meu viver mudou. Eu conheci sua graça. Meu viver mudou. Eu conheci sua graça. Meu viver mudou. O meu viver